Olá, graça e paz da parte do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos estar lendo a partir do versículo 17 do livro de Efésios, capítulo 4. E vamos ter como título desta leitura o Viver Cristão, segundo Efésios 4. Então, Paulo começa escrevendo: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo, ele aqui já nos orienta a não vivermos mais como os gentios, porque antes de nós recebermos Jesus Cristo, nossa vida, os nossos desejos, eles eram inclinados a uma vida distante de Deus, separada de Deus. E uma vez que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos mais viver como antes, como os gentios. Gentios aqui se refere a uma vida separada de Deus, como aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que são ainda ignorantes em relação à palavra de Deus, sem conhecimento dela. Os pensamentos de quem está longe de Deus, segundo Paulo, eles são inúteis, eles não nos servem para uma vida de edificação. E esses pensamentos estão mergulhados em trevas, separados da vida de Deus e do conhecimento do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então, uma vez que a gente recebe Jesus, o nosso viver precisa ser diferente, né? E por que antes de conhecermos Jesus, nós temos os nossos pensamentos inclinados para o mal, porque é a natureza da carne, né? A natureza da carne, a palavra de Deus diz que é pecaminosa. Isso tudo porque o coração, que é o nosso espírito, segundo a palavra, né? Quando ela fala de coração, ela está falando do nosso espírito, do homem interior. Então, o que acontece? Neste caso, o nosso coração, nosso espírito está embrutecido, né? A dureza do seu coração. Então, aqui se refere a um espírito não vivificado, porque antes de recebermos a Jesus Cristo, nosso espírito é morto para Deus, mas ele não é morto para as coisas da carne, para os desejos da carne, para os anseios da alma, os desejos da nossa alma, mas para as coisas de Deus. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um espírito vivificado. Nosso espírito, aliás, é vivificado. Então, a partir do momento que o nosso espírito é vivificado, ele é sensível às coisas de Deus. Paulo segue: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vejam só, Paulo está dizendo aqui que se de fato conhecemos a Jesus Cristo, se de fato ele é o nosso Senhor e nós o temos ouvido, todas as práticas de um homem distante de Deus, elas precisam ser abandonadas, elas precisam ser deixadas de lado. E nós precisamos agir segundo Cristo nos ensinou
todo o tempo que ele esteve aqui, por meio do seu próprio exemplo. Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir. A palavra de Deus nos orienta que devemos condenar essas práticas do velho homem, entretanto, não podemos condenar as pessoas que têm essas práticas. Jesus disse, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Se Jesus não veio para julgar, mas para salvar, quem somos nós para julgar, para condenar? Então, da mesma forma, nós precisamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou e nos chamou para fazer, que é anunciar a palavra de Deus, que é apresentar o amor do Pai às pessoas. E Jesus, ele veio para revelar este amor, e o nosso papel não é diferente. Da mesma forma, as obras que Jesus fez, nós devemos realizar também, porque ele disse, vocês realizarão obras que eu realizei e maiores ainda, porque hoje nós temos também o Espírito Santo de Deus como nosso ajudador, como nosso auxiliador. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós somos salvos, o Espírito Santo vivificou o nosso espírito. Então, a salvação do nosso espírito, ela é imediata. No entanto, a salvação da nossa alma, ela precisa passar por um processo. Quando somos salvos, nossos pensamentos, eles não mudam imediatamente. Os nossos sentimentos, as nossas atitudes não mudam imediatamente, mas elas têm que passar por um processo. E esse processo a gente chama de santificação. E o Espírito Santo é quem está aqui como nosso auxiliador, fazendo essa obra redentora de Cristo em nossa alma. E tudo aquilo que o Espírito Santo realiza é aquilo que permanece. Então, é o fruto do Espírito que permanece, e é esse o fruto que o Senhor deseja em nossas vidas. Agora, se a gente pensar que nós podemos mudar, sermos transformados por nossa vontade própria, por nosso esforço próprio, por nossa intelectualidade, nós estamos muito enganados. Podemos até avançar, podemos até conquistar algumas coisas, mas em algum ponto nós vamos falhar, porque a obra da carne, ela não permanece. Mas a obra do Espírito é aquela que permanece. Podemos até decidir não mais seguir esse caminho, seguir a Jesus Cristo, podemos até não mais permitir que o Espírito Santo continue essa obra redentora em nossas vidas, mas aquilo que ele produziu em nós permanece. É lógico que vai ficar parado. Nós, por nossa vontade, é que a gente pode retroceder nesse processo, porque ao calar o Espírito Santo em nossas vidas, o nosso espírito fica embrutecido novamente. E é o nosso espírito que se comunica com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo nos ensina, ele é a unção que nos ensina e nos ensina por meio do Espírito. Então, nós precisamos ter o nosso espírito vivificado para aprendermos as coisas do reino de Deus por meio do Espírito Santo. Então, à medida que a nossa alma ela vai sendo salva, que é um processo de santificação, e ele vai acontecer durante toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada com Cristo Jesus. À medida que isso vai acontecendo, o nosso modo de pensar é renovado pela palavra de Deus. E se o nosso modo de pensar é renovado, os nossos sentimentos também são transformados, são renovados. E os nossos sentimentos, porque são os sentimentos que geram atitudes, eles também as nossas atitudes serão renovadas. Por quê? Porque o homem interior está sendo transformado, ele foi vivificado, a nossa alma está sendo renovada, nossas atitudes serão renovadas de forma que nós vamos nos despindo do velho homem e vamos nos revestindo do novo homem, da natureza de Jesus Cristo.
Então, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo até alcançarmos a estatura do varão perfeito. E a Bíblia nos orienta a buscarmos esse crescimento, a sermos semelhantes a Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Devemos ser semelhantes a Deus, porque quando recebemos Jesus, nós recebemos a natureza de Deus em nós, e é essa natureza que precisa vir à luz. É Ele que tem que aparecer através das nossas vidas. Então, é necessário sim uma vida de santidade. O que é santidade? É um viver separado do mundo, é um viver separado, despojado do velho homem, e é um viver em acordo com a natureza de Deus, com a palavra de Deus, né? Então, nós temos que ter cuidado, porque enganoso é o coração do homem. Então, os desejos do nosso coração, eles são enganosos. Nós precisamos buscar conhecer a Deus e a sua perfeita vontade para as nossas vidas. Nem todo desejo do nosso coração, por mais bom que pareça ser, de fato é. Se esse desejo não está de acordo com a vontade, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, esse desejo pode nos levar a um erro, pode nos levar a uma consequência dura para as nossas vidas. Nós temos que ter cuidado e buscar no Espírito Santo o discernimento do que é bom e do que é de Deus, porque nem tudo que é bom é vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, uma proposta de trabalho, de negócio, ou seja, qualquer outra proposta, ela pode nos parecer boa, entretanto, muitas vezes, quando aceitas, mais tarde se revelam que não foram boas, que não eram de fato boas, por muitas vezes nos consumir, nos trazer tristezas, nos trazer, às vezes, uma sobrecarga, e aí, somente neste momento que a gente vai perceber que aquilo não era bom. Então, somente o Pai é que tem os melhores pensamentos, planos e sonhos para nós. Então, precisamos buscar a vontade do Pai, estar no centro da vontade do Pai, porque com certeza esse é o melhor que podemos buscar e desejar para as nossas vidas. Seguindo com a leitura, a partir do verso 25, Paulo fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vejam só, a mentira, infelizmente, ela é uma prática muito presente na vida de quem não conhece o Pai. Porque quando você conhece o Pai, quando você conhece a Jesus, e Jesus aqui fala, aquele que me ouve e guarda as minhas palavras, aquele que pratica as minhas palavras é aquele que me ama, e a gente também sabe que Jesus diz que nós somos amados do Pai, então sabe que nós temos que buscar a verdade, nós temos que falar a verdade, por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja, mas a verdade é aquela que nos liberta, e a mentira é aquela que nos aprisiona, é aquela que nos acorrenta, é aquela que nos paralisa por medo de assumir as consequências quando a verdade vier à luz. Mas sabemos pela palavra de Deus que tudo virá à luz, tudo será conhecido. A mentira, ela fere o corpo de Cristo, ela traz danos ao corpo de Cristo. Precisamos entender isso. Em Cristo nós somos unidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E se algum membro do corpo não funciona bem, todo o corpo sofre. Então, nós precisamos entender que a mentira,
presente no corpo de Cristo traz danos a esse corpo. E se eu declaro que eu sou de Cristo, mas as minhas atitudes se opõem àquilo que eu falo, se eu pratico a mentira, eu envergonho o corpo de Cristo e eu exponho o corpo de Cristo à difamação. E aí todo o corpo sofre. Como a gravação deste vídeo ficou muito longa, eu decidi dividir ele em 2 partes. Então, a segunda parte deste vídeo será postado ainda nesta semana. Não percam, porque a sua vida será muito edificada com esse vídeo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém.